Graça e paz, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para fazer a parte 3 do nosso estudo da revista Palavra e Vida, tratamento bíblico da ansiedade e depressão do pastor Eduardo Luiz de Carvalho Farias. Então, nós vamos fazer a parte 3 do estudo. O nosso estudo tem o tema O risco da depressão por conta das tribulações. A experiência do apóstolo Paulo quando as inevitáveis adversidades nos ameaçam derrubar. Nós vimos então a parte da introdução, nós vimos a parte 1 e hoje vamos iniciar a parte 2 e a parte 3 agora, né? A parte 3 consta do grande perigo. Qual é o grande perigo? Nós vamos ver qual foi o grande perigo das tribulações, qual é o grande perigo que a tribulação causa em relação à depressão, e nós vamos ver como isso interferiu na vida do apóstolo Paulo. Então eu convido a vocês, meus irmãos, para nessa parte 3, mais uma vez, fazermos uma curta oração e buscarmos ao Senhor. Senhor, obrigado por esse dia lindo que o Senhor nos dá, por o Senhor estar nos abençoando nessa parte 3, e que ela seja uma bênção para cada irmão. Ó Deus, que Tu fortaleça a nossa vida, nos dê a Tua direção, assim como as 2 primeiras partes foram uma bênção, que essa também seja na vida dos nossos irmãos. Te agradeço porque alguns irmãos já ligaram para mim e falaram: pastor, nós já assistimos a parte 1 e 2 e queremos a parte 3. Então, ó Deus, é uma bênção que os irmãos estejam se deliciando no estudo da Palavra de Deus, no estudo, Senhor, da nossa revista, no estudo das nossas doutrinas. Abençoa todo o Teu povo, toda a Tua igreja, abençoa os nossos ouvintes, nossos amigos, nossos parentes, todas aquelas pessoas que estão estudando a Palavra do Senhor conosco. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, vamos ver então nesse terceiro vídeo o grande perigo. E é justamente em meio às tribulações e lutas da vida que muitos entram em depressão. Como nós já falamos sobre a experiência difícil do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo sofreu muito no seu ministério, ele passou por muitas situações, por perseguições, ele passou por momentos onde apedrejaram o apóstolo Paulo, ele foi mordido por víbora, ele naufragou, né? Então nós temos, Paulo passou por todos os momentos. Ali em Filipenses ele diz: já estou acostumado tanto a passar frio como a passar necessidade. E é quando ele diz, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meus amados irmãos, Paulo sabia o que era angústia, Paulo sabia o que era dor, Paulo sabia o que era tristeza, Paulo sabia as dificuldades e as lutas que nós encontramos na vida cristã e no ministério. E por esse motivo, nós temos que ter cuidado, porque a tribulação produz a depressão. E daí, a depressão, ela sempre tem um motivo, né? É claro que pode acontecer depressão por problemas hormonais, por problemas hereditários. A depressão tem sempre uma causa, né? E algumas situações da vida se tornam dramáticas para nós, às vezes a perda de um ente querido, de um familiar, e a perda do emprego, né? Essa situação da Covid-19 que nos assusta e deixa o mundo em pânico, né? Então são situações da vida as mais diversas, as mais distintas, que muitas vezes nos trazem tribulação, tristeza, angústia e depressão, principalmente por essa situação da reclusão social, né, onde de repente todo mundo se viu necessitado de ficar na sua própria casa e não sair da sua casa em detrimento do perigo de você contrair essa enfermidade, né? Então isso são os dramas da vida, são as lutas da vida. Então todos nós passamos por elas, né? Normalmente a depressão chega após um momento de intenso desespero, né? Então às vezes a pessoa se desespera, como eu disse, pela perda de um familiar, pela perda do emprego. Ela se desespera porque às vezes ela perdeu bens, já perdeu dinheiro, perdeu situações. Eu me lembro que
eu ainda era bem jovem, mas quando o presidente Collor prendeu a caderneta de poupança e prendeu os bancos e disse que ia usar o dinheiro das pessoas, né, e que as pessoas seriam devolvidas anos depois, algumas pessoas chegaram a morrer. Algumas pessoas morreram porque tiveram o seu dinheiro cassado. Então, meus irmãos, são as lutas da vida, são as tribulações da vida. E às vezes elas vêm num impacto muito intenso e a pessoa então entra num clima de desespero, de depressão, de luta consigo mesmo. Como eu já disse, o cristão, ele não está isento das lutas, ele não está isento da tribulação. O apóstolo Pedro também nos disse isso. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós como para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e vos regozijeis. Então o apóstolo Pedro falou: não estranheis a ardente prova. Olha bem, meus irmãos, a ardente prova que vem sobre vós, né? E ele disse que as lutas da vida, as provas da vida, elas redundam o quê? Nas aflições de Cristo. Mas ele diz no final que quem sofre com Cristo receberá uma revelação de glória, de alegria. Então essa é a fé que nós mantemos em Deus, essa é a fé que nós mantemos em Cristo Jesus, de uma revelação de glória, de uma revelação de alegria. Se hoje temos um momento de paz, não se espante quando as tempestades chegam. Nós estávamos todos tranquilos, havia passado o carnaval e chegou essa tempestade da Covid-19. Então, as intempéries da vida, as lutas da vida, as dificuldades da vida, elas nos vêm em momentos que nós não estamos esperando, em momentos os mais diversos da vida. Ela nos vem nos momentos em que realmente não estamos esperando que tribulações, tentações e provações nos aconteçam. Na verdade, ninguém está preparado para uma tribulação, para uma tentação, para uma provação. Estamos vivendo um tempo de tempestade, um tempo da proliferação dessa Covid-19, e não só da Covid-19. Eu estive vendo no jornal essa semana, eles falaram que está havendo também, né, uma circulação da doença da tuberculose, do sarampo, da dengue, chikungunya, H1N1. São doenças que também estão assolando a humanidade. Isso fora o câncer e o infarto, que tem subido também o número de pessoas que têm morrido com câncer e com infarto. Então, meus amados irmãos, são muitas enfermidades, muitas doenças, muitos problemas, alto índice de desemprego, uma série de coisas que está acontecendo no nosso tempo que abalam as pessoas, né? Então, essa semana nós vimos no jornal que aconteceu que um dia, quando acordamos, estava passando no jornal que lá na favela, no Complexo do Alemão, estava tendo tiroteios, e a cena do jornal mostrava o barulho, né, o som dos tiros, né, e morreram algumas pessoas ali. E que coisa triste, meus irmãos, é a gente ver que no meio de uma pandemia, no meio de uma agitação social, nós ainda temos os crimes, nós ainda temos a troca de tiro da polícia acontecendo. Meus irmãos, são tribulações em cima de tribulações. E o dia mau, ele chega para qualquer pessoa. O dia mau não olha e diz: esse é bonito, eu não vou chegar. Esse é rico, eu não vou chegar. Esse é assim, eu não vou chegar. Não, meus irmãos, o dia mau chega para todo mundo. O dia mau chega para todos. Ninguém foge. Homens e mulheres enfrentam os dias maus e enfrentaram os dias maus em todos os tempos e épocas. O autor, ele trabalha uma questão aqui na lição sobre a separação de tribulação e angústia. Eu não gostaria de entrar, tribulação é isso, angústia é isso, porque para mim, eu penso que uma coisa provoca a outra.
né? Toda tribulação há de provocar a angústia. E se nós nos angustiamos, é porque estamos passando por alguma tribulação. Então, para mim, a tribulação e a angústia estão muito ligados, né? Porque não existe pessoa que passa por tribulação e está sorrindo, e está feliz da vida, e está satisfeito, né? Ah, morreu minha mãe, morreu meu pai, perdi o emprego, que maravilha. Não existe isso, meus irmãos, não existe isso. Toda tribulação, ela nos traz uma sensação de tristeza, de angústia, de ansiedade e de incerteza sobre o futuro. Então, a verdade é que a tribulação e a angústia são inevitáveis a todo ser humano. Mas quando estamos em comunhão com Deus, meus amados irmãos, sabemos que o Senhor Ele está conosco, nós buscamos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor e o Senhor vem em nosso socorro. Essa é a grande diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Porque até hoje, meus irmãos, eu pergunto, quando uma pessoa que não serve a Deus, não conhece Jesus, quando uma pessoa que não tem a fé, que não pratica a oração, que não conhece o Senhor, ela passa por uma intensa tribulação, para onde ela corre? Para onde ela vai? Como Pedro disse ao Senhor Jesus, para quem iremos nós, se só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna? Então, para onde correm as pessoas que não têm Jesus como o seu Senhor e Salvador? Para onde vão essas pessoas? Então, meus irmãos, nós que conhecemos Jesus, nós corremos para Deus, porque sabemos que Deus está sempre pronto a nos ajudar. É Deus que nos dá força, é Deus que nos dá da sua presença gloriosa, é Deus que nos dá a capacidade de atravessar tais e tais situações, tribulações, tentações, provações. O Senhor é a nossa força. Várias vezes o salmista repete essa frase, e ali nos Salmos nós vemos inúmeras frases onde o salmista diz: o Senhor é meu rochedo, o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, eu me esconderei debaixo da sombra das asas do Senhor. Então, todos os Salmos, ele nos mostra que o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, eu, por exemplo, quando passo por uma angústia, por uma tribulação, eu vou direto para o livro de Salmos. E lá eu encontro consolo, lá eu encontro conforto, lá eu encontro a força de Deus para retomar as minhas emoções diante das angústias e das tribulações. Deus não abandona os seus servos fiéis. E está escrito lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, parte B, ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Meus amados irmãos, tome essa palavra e coloque essa palavra no seu coração. Diz a palavra de Deus. Não, Jesus disse: não te deixarei e nem te desampararei. Meus irmãos, se nós tivermos essa palavra na mente e no coração, nós, apesar de seja que tribulação que a gente passar, nós teremos forças para enfrentar a luta, para enfrentar as tribulações, para enfrentar as angústias, para enfrentar as dores, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os problemas, para enfrentar as adversidades. Nós podemos dizer em alto e bom som a palavra do apóstolo Paulo em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos dizer as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8,37. Ele diz: mas em todas essas coisas, em todas as tribulações, angústia, tristeza, nudez, perigo, espada, nós somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou e se entregou por nós. Então, meus amados irmãos, o crente em Jesus Cristo, ele tem esperança. Só o Senhor nosso Deus pode nos fortalecer nos momentos da tribulação. Mas a tribulação é uma escola que para o crente ensina muitas lições. Primeiro, porque a tribulação, ela quebra a autoconfiança. A tribulação, ela quebra
a autoglorificação. Eu sou muito bom, eu sou o cara, eu sou perfeito, eu não tenho falhas, eu sou corretinho e tal. A tribulação, ela quebra a autoglorificação. A tribulação, ela quebra o orgulho. A tribulação, ela quebra a teimosia. A tribulação, ela quebra os méritos próprios. E Deus, às vezes, nos envia a tribulação porque Ele vê que a gente está muito inteirinho e a gente precisa ser quebrado, a gente precisa ser quebrantado por Deus, a gente precisa chorar na presença de Deus, como diz o livro de Tiago: humilhai-vos perante a presença do Senhor, para que Ele vos exalte. E, meus amados irmãos, algumas vezes a tribulação nos leva às lágrimas, e a Bíblia diz que Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre. A Bíblia diz que Deus cuida até das nossas lágrimas, porque a primeira coisa que nós vamos receber de Jesus quando chegarmos no céu, diz a Bíblia em Apocalipse capítulo, se eu não me engano, capítulo 21, ele diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, porque muitas vezes a tribulação, a depressão, a tentação, a provação produz lágrimas, produz tristeza, meus irmãos, porque nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. A perfeição é um padrão de Jesus para nós, mas nós somos simplesmente homens. Como eu já disse na frase de Charles Chaplin: não sois máquinas, homem é o que sois. Então, meus amados irmãos, somos falhos, somos pecadores, e a tribulação, diz o autor da revista, ela tem o poder de nos lapidar e de nos aperfeiçoar. As lutas da vida são usadas por Deus para purificar a nossa vida daquilo que não o glorifica, porque muitas vezes Deus percebe que nós estamos desviando do caminho. E Davi orou a Deus pedindo: Senhor, sonda-me e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 1:9: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então Paulo, ele já havia, em algumas situações foram tão intensas, tão depressivas, que Paulo já havia tido a sentença de morte. Ele disse: eu entrego a minha vida ao Senhor, né? Porque muitas vezes algumas tribulações parecem que é o nosso fim, mas é aí que Deus começa a agir, é aí que Deus muda o quadro da nossa vida. Para pensar e agir, a conclusão do nosso estudo: não adianta pensarmos que não passaremos por lutas e por tribulações. Como eu disse, o dia mau chega para todos. Como já dissemos, o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós já tivemos alguma experiência de nos sentirmos perdidos, impotentes diante das dificuldades da vida, diante das circunstâncias difíceis, né? Todos nós já nos sentimos verdadeiramente frágeis diante da tribulação. Quando a tribulação, a provação, a angústia, a tristeza, a tentação, os problemas vierem, precisamos buscar a Deus em oração. E o apóstolo Paulo nos diz bem isso em Filipenses 4, versículos 6 e 7, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E ainda em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, meus amados irmãos, diante da tribulação, nós precisamos orar. Diante da tribulação, nós precisamos buscar a Deus. Diante da tribulação, nós precisamos, como diz aquele hino do grupo Vencedores por Cristo: vou correndo para Deus, porque certamente é o caminho melhor.
Deus é o caminho melhor, Jesus é o caminho melhor, o Espírito Santo é o caminho melhor, a fé em Cristo é o caminho melhor. Então, diante das tribulações, das tentações, das provações, corra para Deus, né? Porque Deus é o caminho melhor. Meus amados irmãos, estamos terminando então essa lição. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, abençoa, Senhor, os irmãos que participaram conosco desse vídeo. Mais uma vez te peço, repreende essa Covid-19 e todas aquelas outras enfermidades, sarampo, dengue, tuberculose, para que, ó Deus, os teus servos sejam, ó Deus, abençoados, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que têm nos pedido oração, Senhor. Vários irmãos, Senhor, às vezes esquecemos de um, às vezes esquecemos de outro. Então, ó Deus, abençoa todos aqueles que nos pediram oração. Abençoa a tua igreja também, Senhor, em Vila Marina. Abençoa as tuas igrejas sobre toda a face da terra, Senhor. Abençoa nossas autoridades, presidente Bolsonaro. Esteja abençoando a Câmara dos Deputados, dos senadores, o Judiciário, o Supremo Tribunal, Senhor. Ó Deus, esteja abençoando todos os órgãos públicos para que nós tenhamos paz na nossa nação. E repreende todas as enfermidades para que nós tenhamos saúde e bênção e paz. Dá a todos os nossos queridos acompanhantes desse vídeo uma bênção especial, Senhor, e nos abençoa neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Se você já inscreveu, muito obrigado. Dê o seu like, né? Esteja junto conosco e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe a sua vida.